Gente, tem um livro que eu adoro, chamado Os Quatro Compromissos, do mexicano Dom Miguel Ruiz. É um livro pequeno, mas muito poderoso, tá? Ele é baseado na filosofia tolteca, que entende que somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Tem uma frase desse livro que diz o seguinte: a morte não é o maior medo que os homens possuem. Nosso maior medo é estar vivo. Assumir o risco de viver e de expressar o que somos na realidade. Os nossos dois próximos palestrantes se destacam pela criatividade, pela iniciativa, por viverem uma vida cheia de propósito e sabedoria. Eles buscam por autoconhecimento e espiritualidade e usam suas palavras para transformarem positivamente a vida de milhares de pessoas. É um casal que assumiu o risco de viver com autenticidade. Vocês sabem de quem eu estou falando, não é mesmo? Então agora nós vamos rodar um VT e eu peço que assim que eles entrarem, vocês recebam eles com bastante energia, carinho e amor, tá certo? De onde vem o teu pedido? De onde vêm os teus sonhos? Os teus sonhos são teus sonhos ou sonhos do teu ego? A sua individualidade consiste do que está entre os teus apegos e as tuas aversões. Nesse meio está tu. Se tu vai trabalhando as aversões e vai dissolvendo os apegos, tu começa a virar um ser ilimitado e muito maior, e todas as possibilidades começam a caber na tua vida. Bom dia. Minha voz está... A gente hoje vai falar sobre infinitos eus e como isso é possível acontecer, desabrochar dentro de uma relação íntima, uma relação a dois. Eu acredito que a verdadeira felicidade é o caminho para a evolução. Enquanto eu estiver caminhando na minha jornada evolutiva, eu vou desvelando essa felicidade que existe dentro de mim. E as relações são mestres na nossa evolução. E a relação mais íntima, essa que é um fractal de todas as nossas relações, porque ela representa uma pequena parte, representa o todo. Ela que nos possibilita evoluir constantemente. E nessa relação a dois, ela é um espaço para que eu e o outro possamos nos descobrir, nos revelar, nos desvendar. É um espaço seguro para que, durante esse meu processo de evolução, de autoinvestigação, eu possa estar genuinamente comprometida com o desvelar do outro, genuinamente curiosa com o desabrochar, que só um processo evolutivo permite. Então, a gente vai dividir aqui essa nossa apresentação em duas partes. Uma primeira parte, eu vou trazer os bastidores de uma relação íntima e como essa evolução
vai acontecendo nos bastidores, então eu vou trazer isso através da nossa história. Eu vou contar a nossa história sob meu olhar, de uma forma muito vulnerável, sobre o que foi acontecendo ao longo desses 15 anos que nos trazem até aqui. E numa segunda parte, de uma maneira mais prática, como a gente foi encontrando formas, através de tecnologias sutis, que a gente chama, de poder colocar de forma prática, ancorar esse espaço seguro para a evolução, não só minha individual, como a evolução do outro, que divide a vida comigo. Então dentro desse caminho, né, de despertar, que o Prembaba abriu falando, né, de olhar para dentro, de se curar, de evoluir, eu diria que uma relação íntima é um dos maiores aceleradores e portais, pode ser um dos maiores, talvez o maior acelerador ou portal para a evolução do ser, porque é um espelhamento diário, e se os dois estiverem ancorados, comprometidos com a sua evolução e com a evolução do outro, respeitando a individualidade, mas assim, ó, a minha sensação é como se eu olho para o lado, para Dani, e que maravilha ver de camarote VIP um ser humano evoluindo, se rasgando, se abrindo, se fechando. Então, a relação íntima como um solo fértil e um casulo para a gente evoluir. Como olhar o outro, não do lugar de foi assim que eu te conheci, mas eu quero te conhecer mais. A tua felicidade é também a minha felicidade. E permitir que isso aconteça. E aí eu vou trazer, essa sou eu, com 19 anos. Do meu lado é a minha melhor amiga da época, Débora. E essa minha amiga, ela tinha acabado de entrar no relacionamento. Era aquela amiga da balada, assim, eu acho que todo mundo teve, né? Aquela melhor amiga que vai para todas as festas juntos. E é a primeira amiga que vai namorar sério, assim. E aí um dia eu estava num esquenta de uma balada muito legal em Recife. Eu não sei se aqui em Curitiba é assim, mas em Recife, quando tinha uma festa, era a festa. A cidade inteira vai. E aí eu estava nesse esquenta para essa festa e eu liguei para minha melhor amiga, que tinha acabado de entrar no relacionamento, e falei assim: então, amiga, eu tô aqui no japonês fazendo esquenta para balada massa. Vamos, cadê tu? Ela falou assim: ih, Dani, essa noite não vai rolar para mim. Porque Jorginho, meu namorado novo, ele tem um grande amigo que juntou uns amigos assim no bar para contar umas piadas aí, parece que ele está querendo ser humorista. E aí eu vou com ele, né, companheira do meu namorado, ver esse amigo dele. Aí eu falei assim: tu mudou mesmo, hein, Débora? Tu não é a Débora que eu conhecia. A melhor festa da cidade, tu vai ver um babaca aí, contar umas piadas aí. Sério, tu mudou mesmo. E desliguei o telefone indignada com a mudança da minha amiga. E aí, 9 meses depois, essa minha outra grande amiga, Marina, eu estava em casa. Ela me liga: Dani, sabe o show de Emerson Nogueira? Que eu tô vendendo ingresso? Aí eu, Então, amiga, eu quero muito ir. E ninguém quer ir comigo. E aí eu sinto que tu é a pessoa. Eu falei: amiga, porque tu sente que sou eu? Uma roubada, uma festa que só vai ter coroa, assim, uma festa de mesa. Essa minha amiga, ela tinha, e eu acho que todo mundo já viveu isso, ela tinha aquele ex-namorado que vai e volta, é um drama, e eles se encontram, e eles ficam na festa, e somem. Eu falei assim: amiga, Felipe, teu ex, vai estar lá, eu vou sozinha contigo, chega lá, tu vai encontrar Felipe, vocês vão entrar no drama de vocês, e eu vou ficar sozinha na festa de velho de mesa. Vou nada, por isso que ninguém quer ir contigo.
Aí ela falou, não, Dani, eu prometo, amiga, eu juro, olha, eu te pego em casa, eu te deixo em casa, e como eu estou vendendo ingresso da festa, eu te dou até o convite, tu não tem nada a perder. Eu falei, bom, tu me promete que tu não vai chegar lá, ficar com o Felipe, me deixar sozinha? Prometo. Bem, quando a gente está entrando na festa, a primeira pessoa que a gente vê, Felipe. Aí eu já falei assim, olha a promessa, não me deixa sozinha aqui na festa, eu não tenho ninguém. Aí Felipe chegou, Danizinha, amor. Aí eu, opa, tudo bem? E Felipe estava acompanhado de um amigo. E aí Marina falou assim, amiga, corre aqui, tem uma coisa, meu Deus, como eu não pensei nisso antes. Aí eu falei, o quê? Amiga, Felipe tá com um amigo dele que chama Murilo. Ele é a tua cara. Aí eu falei, ô Marina, eu conheço essa história. Tu tá querendo me empurrar qualquer um para se ver livre de mim e poder pegar Felipe. Eu conheço essa conversa. Não, amiga, eu prometo do fundo da minha alma que ele é o cara. Aí, tá bom. E aí chega Felipe, Dani, olha como eu não pensei nisso antes. Meu amigo que tá comigo é a tua cara e olha, é o destino, porque tu não vai ficar sozinha se tu conversar com ele. Bem, eu olhei para a cara de Murilo. Ele tinha uma cara de quem a mãe vestia assim, ele não se vestia. E eu tenho um senso estético com roupa, depois construí uma marca de roupa, então, de cara, eu falei assim, esse cara tem cara de que a mãe vestia ele, mas tá tudo bem. Vamos conversar, é o que tem para hoje. E aí a gente começou a conversar. E a gente passou a noite inteira conversando. E de repente parecia que o tempo tinha parado ali, sabe? Ele tentou ficar comigo, bem verdade. Mas eu falei assim, colega, eu só sei teu nome, nem te conheço. Não existe a possibilidade de eu ficar contigo aqui essa noite. Mas deixa eu te falar, vou te dar meu telefone. Se tu estiver interessado, a gente pode começar a conversar. Eu consigo entender mais da tua vida, tu entende mais da minha. E quem sabe, essa relação evolui e a gente termina se relacionando. E assim foi. Desde o dia 14/7/2007, que a gente se viu pela primeira vez. A gente nunca mais passou um dia brigado, separado. Naquela época eu era um estudante de Direito, tinha acabado de entrar na faculdade de Direito e Murilo se apresentou para mim como um empresário de tecnologia. E que às vezes, tinha 2 vezes subido no palco, contado piada, eu, gente... Aí ele falou assim, eu sou amigo de Jorginho, a gente tem amigos em comuns. Eu sou amigo de Jorginho. Aí eu falei, meu Deus, ele é o cara que eu falei que era um babaca, que tinha subido no palco. Eu aqui com meu diálogo interno, aí eu, claro. E assim a gente ficou. Então a gente começou a namorar. Murilo era um empresário de tecnologia, eu um estudante de Direito. E gente, assim, olha, eu fui educada para seguir o script da vida. E até aquele momento... eu estava seguindo o script da vida. Eu tinha sido uma excelente aluna, passado na faculdade de Direito da Católica, na PUC. Estava começando a namorar, logo depois que você passa na faculdade de Direito. Tinha meus 19 anos. Tinha passado no carro, né? Tinha ganhado um carro. Estava seguindo aquele script da vida. E aí, o stand-up de Murilo começa a crescer, a ganhar corpo. Então ele começa a ter que viajar, fazer stand-up. E para a menina de 19, 20 anos, que achava que o companheiro ia chegar em casa nos finais de semana, ia para balada, ou ia viajar junto, ter o meu companheiro ali ausente aos finais de semana e conhecendo novas pessoas, e eu em Recife, aquilo foi muito desafiador para aquela menina. Extremamente desafiador.
em algum momento eu achava que amar também era sofrer, porque eu sofria muito. Eu sofri em ter que dividir ele no palco, e ter que dividir ele com as pessoas. Naquela época tinha Twitter, assim, sabe? E eu virava um FBI. Eu era o FBI. Eu estava @Murilo Gun. Eu sabia das pessoas que falavam dele antes dele falar. Tanto quer dizer, o que aquela mulher falou aquilo lá? Aí ele falou, mas nem vi. Eu falei, mas eu vi. E eu vivia nesse estado de sofrimento. E aí, a gente começou a viajar junto também, nos finais de semana. Então, tinha um grupo de stand-up muito famoso no Rio de Janeiro, que era o Comédia em Pé, que era com Caruso, Cláudio Torres, Porchat. E eles convidaram o Murilo para fazer uma temporada no Rio, e eu fui. E para mim foi muito marcante, porque foi a primeira vez que eu vi alguém pedindo para tirar foto com o Murilo. Isso, para mim, na minha cabeça, ele é meu namorado, porque uma menina está pedindo para tirar foto com ele. E aquilo ali foi muito desafiador para mim. E aí eu me lembro que ele chegou um belo dia e falou assim, olha, Dani, é isso que eu amo. Agora eu não sou mais um empresário de tecnologia. Agora eu vou ser um comediante como carreira. Aí eu falei, legal. Com essa tua escolha, tu decreta o fim do nosso relacionamento. Porque se tu escolhendo isso às vezes, eu vivo um inferno toda vez que tu viaja, não existe a possibilidade de eu viver esse inferno o resto da minha vida. Aí ele botou uns panos quentes assim, não, veja bem, vamos pensar no agora, para que lá para frente, eu estou saindo ainda da empresa, estou em processo de transição. Eu falei, tá bom. E aí ele me convida para Paris. Foi a nossa primeira viagem internacional. E faz aquele tour assim. Primeira viagem da gente internacional, tinha que ter um ROI assim, né? Então ele fez todo um mapeamento da cidade. E a última coisa que ele escolheu foi a Torre Eiffel. Depois de um dia muito cansativo, ele falou, agora a gente vai subir na Torre Eiffel. Tá, mas eu estou bem cansada. A gente sobe e desce, porque eu também já vi o Arco do Triunfo, a cidade toda lá de cima, não deve ser muito diferente. Daí a gente pegou aquela fila, subiu. Aí eu falei, bom, agora vamos descer e voltar para o hotel, eu estou bem cansada. Ele, não, às 9 horas a torre brilha. A gente vai ficar aqui até 9 horas, faltava, sei lá, 1 hora. Eu falei, More, eu estou bem cansada, vida, vamos indo. E aí eu comecei a ficar irritada. E aí eu sei que piscou às 9 horas. Quando piscou às 9 horas, ele se ajoelhou e me pediu em casamento. E a partir daquele momento, eu entendi. Isso é uma coisa que eu fui descobrir depois, né? Mas o convite, a partir daquele momento, trazia um tom de seriedade que antes não era dado. E esse tom era um convite de que nossa relação foi para outro lugar. Era um convite também para eu amadurecer. Eu sinto que era uma forma dele tentar driblar a minha insegurança, como se isso fosse possível, né? Porque a insegurança nunca está no outro. Ela morava em mim. Era minha. Ela era resultante do meu conflito interno. Era resultante das minhas dores não vistas. Ela era resultante da forma pequena como eu me percebia. Ela era resultante só do meu ponto de vista pequeno de mim mesma. E como consequência disso, ela resultava externamente nessa insegurança. Mas isso só fui ter consciência anos depois. Mas bem, então a gente se muda para um apartamento, a gente chamava República CCI. Todas essas pessoas moravam num apartamento em São Paulo. O nosso quarto era uma meia sala, que não tinha banheiro próprio.
nem armário. Era uma cama improvisada no meio da sala que tinha só um tampão assim. A gente morou 1 ano e meio noivo lá. E o banheiro ficava nos fundos, no quarto da funcionária da casa. Então eu ia de toalhinha assim, ia para o banheiro e voltava. E assim fiquei, até terminar minha faculdade de Direito, para a gente então se casar. A gente se casou, eu continuei, me formei em Direito, continuei estudando para concurso, para a OAB, passei na OAB. E a carreira de Murilo, enquanto isso, foi ganhando uma crescente, assim, avassaladora. Então, junto com a crescente dele, avassaladora, de ir para a TV, ganhar programa no SBT, dentro de mim o conflito aumentava. Porque eu não gostava de estudar para Direito, mas, como eu falei, eu fui educada para seguir uma trilha. Então, eu achava que depois de me formar em Direito, eu tinha que passar na ordem, cheque, também passei. E depois eu tinha que passar num concurso público, na época eu queria ser delegada da mulher. Eu achava que era isso, assim, no meu mundo percebido. E Murilo fazia mais shows para mais pessoas, e em TV, com muitas mulheres bonitas, né? Mulheres lindas, sob o meu ponto de vista, interessantíssimas. E aquilo matava o meu feminino, matava a minha potência. Eu fazia isso comigo. Então foi um período muito difícil e eu tinha uma aversão a público. Isso aqui que está acontecendo só foi possível depois de uma longa jornada de autoconsciência, assim. Mas eu e Murilo, a gente tinha nossas noites. Obrigada. Grata pelo carinho. A gente tinha várias noites muito legais. Antes de, como eu falei, a nossa relação começou com uma noite muito divertida, como amigos. E é a nossa relação assim. Então a gente, quando estava no final de semana, a gente sentava, ia para frente da TV, ia rir da propaganda. Murilo teorizava sobre coisas nada a ver, e a gente passava a noite rindo. E ele falou assim: Dani, tu já percebeu como é divertido nossa noite? Aí eu falei: sim, a gente faz isso há alguns anos. Aí ele falou assim: e se a gente botasse uma câmera bem aqui? Porque meu canal do YouTube está precisando de conteúdo, Dani, e eu não tenho conteúdo para dar. Aí eu falei assim: marido, a tua proposta é filmar isso aqui, mas não tem a menor possibilidade. Eu tenho uma aversão à câmera. Na época tinha Snapchat, ele me filmava assim, quando ele me filmava eu fazia assim. Eu falei: você sabe o quanto eu odeio estar exposta, o quanto eu odeio câmera, não existe a menor possibilidade. Aí ele falou assim: ô Dani, e se for só teu pezinho? Ó, ninguém vai te ver não, a câmera está em mim, o teu pé está no meu colo, a gente foca no teu pé. E assim ele criou o programa de TV Daniela Pimentel, hein? Assistindo a TV com Murilo e aquela é Daniela Pimentel. Esse era o máximo de exposição que eu me permitia. Quando eu volto hoje, assim, porque eu entendo que quando a gente faz uma morte e enterra uma parte nossa, parece que eu estou falando de uma pessoa que não existe mais. Mas ela existiu comigo durante muitos anos e eu fico tentando refletir. Eu tenho muita compaixão por essa Daniela, assim, né? Mas eu acho que ela tinha muito medo do julgamento, porque ela não confiava em si. Ela tinha muito medo do olhar do outro, porque ela tinha medo do olhar dela mesma. Ela tinha muito medo de falar errado alguma coisa, porque ela achava que ela tinha que ser perfeita, certa, preencher um requisito, preencher a expectativa do outro. Ela achava que ela tinha que se adaptar para ser aceita. Ela achava que ela tinha que se comportar de uma maneira diferente, se vestir de uma maneira que as pessoas gostassem. E aí acontece uma outra virada na nossa vida, que foi a ida para Murilo, para a NASA. Eu precisei passar 3 meses sozinha e ele lá, a gente não se falava, a minha insegurança aumentou. Eu não conseguia dormir, então à noite a gente morava em Moema. Eu passava a noite acordada, porque quando eu botava a minha cabeça no travesseiro,
meus monstros assim me consumiam e eu tinha crise de pânico e eu não conseguia dormir de noite, eu passava a noite virada. Só que nesse período eu comecei a viver tanto um inferno dentro de mim que eu falei, como é que eu saio dessa situação, né? Viver é isso. E aí eu me lembro que Murilo me fez uma pergunta assim, Dani, tu tá aí enfiada com a cabeça nos livros e eu não te vejo feliz. É isso mesmo que tu gosta de fazer? Tipo eu amo estar aqui dando aula. Na época ele começou a fazer palestra, eu amo contar piada. Tu ama estar o dia inteiro estudando para concurso, para passar. Aí eu falei assim, não. Ele, e por que tu faz? Porque eu nunca tinha me feito essa pergunta. Eu achava que eu tinha que estudar para direito. Ele falou, não, mas existem infinitas possibilidades. O que tu quer fazer? Na época eu gostava muito de ação social. Fiz isso minha vida inteira. Fui voluntária em abrigos. A minha vida inteira cuidando de criança. E aí ele falou, então estuda isso aí. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a descobrir que existia um outro universo. Um universo em que a vida podia ser para além daquilo que tinham desenhado para mim. E aí eu me apaixonei tanto por aquilo que eu falei, nossa, eu queria poder falar sobre isso, como tu faz nas tuas palestras. Aí ele, por que tu não dá uma aula sobre isso? Eu falei, porque eu tenho um bloqueio, eu não consigo falar em público. Aí ele, como assim não consegue falar em público? Eu falei, fora o medo de aparecer, quando eu tinha 7 anos, eu fui escolhida oradora da turma e eu não consegui falar. E me travei. E fui muito julgada pela minha mãe. Minha mãe perguntou, que vergonha que você está fazendo isso. E aí eu travei. Aí ele falou, então vamos buscar aí como resolver. Eu me lembro que eu fiz uma hipnose. E aí eu consegui ir para o palco. E essa sou eu no dia da formatura. Bem, eu continuei estudando pós-graduação no terceiro setor. Entrei na ONG da Carol Célico, que estava formando. Fui assistente administrativa, ajudei a trazer a ONG em pé. Mas aí chegou a minha gravidez da minha primeira filha e eu falei, Carol, apesar de amar isso que eu faço, meus grandes sonhos foi ser mãe, eu vou precisar sair do trabalho para cuidar da minha gravidez e da minha relação com minha filha. E a Tina nasceu, ela foi um portal na minha vida. Quando a Tina tinha 6 meses, eu decidi voltar a trabalhar. A gente aí Murilo tinha voltado da NASA, a gente já tinha começado a abrir nossa escola online de cursos. E nossa primeira turma, segunda turma já estava cheia assim de alunos, faturando, na época chamava, né, era 7 dígitos em 1 hora. Era isso que a gente tinha conseguido na matéria. A nossa empresa era uma referência de cursos online na época que poucas pessoas faziam. Era uma referência de entrega. E tudo isso nos bastidores eu fui construindo com o Murilo, nunca aparecendo, né? Mas sempre na construção dos bastidores. Mas aí quando eu decidi ir para frente desses bastidores, sair do ambiente do lado da minha casa e ir para frente dos bastidores, eu comecei a conflitar muito com o Murilo a nível profissional. Foi muito difícil dividir a esposa da profissional, extremamente difícil. Tinham coisas que aconteciam no âmbito da empresa que a minha intuição, que na época eu não sabia dizer, eu só sabia dizer, eu sinto que não é por aí. E eu não tinha uma força interna suficiente para sustentar aquilo que eu sentia. Então eu não conseguia trazer em palavras o que eu sentia. E o que eu fazia? Eu chorava, eu gritava, eu esperneava como uma criança ferida. Uma criança cuidando de outra criança. E aí eu falei, meu Deus, eu me comporto como a minha bebê. A minha bebê, quando quer comer e não sabe o que quer comer, ela chora, ela esperneia, porque ela não consegue falar o que ela está sentindo. Eu sou igual a ela. Por amor à minha filha, eu tenho que crescer. Por amor a essa criança, a minha adulta vai ter que ser forjada. E aí foi a primeira vez que eu busquei uma ajuda. Essa é Tânia, minha amiga. Estou eu chorando no casamento dela. Foi a única foto que eu encontrei. Mas Tânia foi minha porta de entrada para o mundo da espiritualidade. Apesar de eu ser conectada com Nossa Senhora desde muito cedo,
mas para essa espiritualidade que eu encontro dentro de mim, não fora de mim. Essa espiritualidade que não está numa referência externa, mas que está dentro. E aí Tânia fala, Dani, tu precisa saber lidar com tuas emoções. Vou te indicar um psicólogo e vou te indicar começar a entrar em contato com tuas emoções. E assim eu fiz. E eu me percebi desabrochando. Comecei a conseguir me comunicar, mas aí a gente teve a decisão de ter nossa segunda filha, Maria Antonella. E novamente, a maternidade sempre foi um chamado para a minha vida e eu escolhi me afastar das empresas para poder... Essa época a gente estava com duas, uma de palestras que Murilo fazia e outra de cursos online, que já estava muito grande. Tinham vários... a gente tinha várias turmas rodando, vários alunos, uma equipe grande. E aí eu me vi mãe de duas Marias, tendo que lidar com isso que eu não sabia direito o que era ainda. E aí a gente... Essa parte foi muito desafiadora para mim também. Lidar com o novo ser que estava chegando. A Tonton, ela fez cocô 2 vezes dentro de mim. Eu senti muita dor e eu acredito que todas as vezes que eu dei passagem para uma filha minha, as minhas filhas deram passagem para algo dentro de mim. Meus primeiros 2 grandes renascimentos vieram após meus 2 partos. A Tonton, ela me trouxe um basta. A Tina me trouxe, é sério? Tu vai viver a tua vida assim? A Tina me trouxe o questionamento. E a Tonton me trouxe um chega, acabou. Essa história que tu se conta acaba aqui, no meu parto. Eu e Murilo, a nossa vida profissional começou a crescer muito. Cada vez mais palestras, as turmas crescendo. Financeiramente a gente estava muito bem, faturando 7 dígitos em 1 hora, 7 dígitos, foi de 7 dígitos em um dia para 7 dígitos em 1 hora. A gente tinha aprendido a rodar a máquina do dinheiro muito bem, mas isso a um custo muito alto de Murilo. Murilo começou a passar mal e aí a gente decide reduzir isso. Junto a isso, Murilo decide fazer alguns investimentos, assim, e eu discordei mais uma vez dos investimentos. A gente teve uma crise séria por conta de dinheiro. Foi a primeira vez na nossa relação, depois de 2 filhas, que o dinheiro entra forte na nossa relação e traz como um relâmpago, assim, pá. E traz uma primeira crise, porque a gente estava discutindo sobre onde a gente ia colocar nosso dinheiro. E no meio disso, eu também estava com muitas crises familiares, com meus pais, com os pais de Murilo. E aí, no meio dessa grande crise, acontece meu 3º renascimento, porque uma amiga minha estava fazendo constelação de cavalo e falou, olha, a minha mestra está vindo aí e ela constela cavalo, tu quer constelar com ela? Eu falei, eu vou, eu tô fodida mesmo, né? Não tenho nada a perder. Quando eu sentei, eu senti uma conexão tão grande com aquela mulher e por algum momento ela falou assim, ayahuasca. Aí eu, o que é isso? Ela, uma planta da floresta. Eu faço isso lá no Uruguai, na minha fazenda. Eu falei, tu me recebe? Ela, recebo. Eu falei, então eu vou semana que vem para tomar isso aí. Nunca tinha ouvido falar. Fui e foi o portal. Foi onde tudo mudou na minha vida para sempre. Porque eu acredito que uma vez que a experiência passa por tu e tu se conecta com o divino de um lugar, não tem mais como desver. E aí veio a pandemia, junto com meu primeiro encontro com o divino. A gente já estava no processo de fechar as empresas, a gente decide fechar as empresas e na pandemia Murilo fala, Daniela, o mundo precisa de ajuda, as pessoas precisam se reinventar. Está todo mundo trancado na nossa casa e a gente tem um curso que mudou a nossa vida. E mudou a vida de tanta gente que teve em contato com esse curso, porque a gente não libera isso de graça. A gente vai precisar sustentar a equipe por um tempo, mas a gente pode fazer isso. E a gente faz, e eu me lembro que teve um amigo meu que falou assim, Murilo, tu tem uma mania de quando tu chega no topo das coisas, tu desiste, tu larga. Agora mesmo tá Felipe Neto, querendo dar aula de criatividade. Num lugar que tu abriu, o povo nem sabia que podia dar criatividade, tu vai deixar isso para ele? Aí Murilo falou, irmão, eu estou sabendo que ele está querendo dar um curso de criatividade. E sabe o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, Felipe, eu trilhei essa jornada
O que tu precisa de ajuda? Eu posso te dizer onde eu caí, onde foram meus pontos de alavancagem, para te ajudar a trazer teu curso. Aí Felipe falou assim, não, Murilo, tu não entendeu, a gente vai ser rival, a gente vai ser concorrente. Aí Murilo falou, não, a gente não vai ser concorrente. Porque o teu objetivo é desbloquear a criatividade das pessoas e o meu também. Então a gente não vai ser concorrente, a gente vai ser parceiro de jornada. E nesse mesmo momento, a gente abre para as pessoas de 20 mil alunos, a gente foi para 500 mil alunos. A gente estava sem nenhum recurso interno chegando, porque todas as palestras para frente de Murilo tinham sido canceladas. Como é que a gente ia fazer isso aqui? Era como a gente vivia de verdade, financeiramente, a partir daquele momento, já que os cursos não eram mais uma opção. Mas, depois que a gente abriu para 500 mil pessoas nosso curso de graça, quase que como uma mágica, e esse nunca foi o objetivo, do dia para a noite, a gente passou a faturar todo mês, mais do que a gente tinha faturado na nossa vida. Porque as pessoas descobriram que a pandemia veio para ficar. E as pessoas que tinham feito o curso de Murilo, queriam que Murilo fosse nas empresas dela falar online para a equipe. Então, quando antes a gente fazia, Murilo ia viajar para fazer uma palestra por dia, Murilo fazia 4 num dia. Era só desligar e ligar a câmera. Desligar e ligar a câmera. E o valor do cachê era o mesmo. Só que a gente tinha feito uma decisão. A gente falou, a pandemia é o momento necessário para a gente mergulhar para dentro da gente. E aí a gente precisou fazer uma outra grande escolha. A vida não está convidando a gente a ganhar mais dinheiro. A vida está dizendo que esse é o momento para a gente mergulhar para dentro da gente. Então, num salto de fé, a gente disse, não queremos mais fazer palestra. Pode fechar todas as palestras, porque a gente decidiu fazer nosso sabático e mergulhar para dentro da gente. E assim a gente leva toda a nossa família para Floripa. A gente deu todos os nossos móveis, entregou a casa. E foi para o zero. Nenhum recurso entrava, só o recurso saía. Mas a gente encontrou uma felicidade que nenhum real poderia nos proporcionar. Porque é aquela que só encontra aqui dentro. Eu renasci. Essa Daniela que vocês estão vendo aqui na frente, que está tendo a coragem de falar com o contador olhando para ela, dizendo que o tempo está acabando, não era uma possibilidade. E lá eu vi como a minha vida era uma bênção, sabe? E não um sofrimento. Eu me senti injustiçada pela vida, porque eu tive uma infância muito difícil. E eu vi como eu era uma abençoada. E eu digo assim que a mudança nossa foi tão grande, externa, fisicamente. Eu me tatuei inteira, assim. Eu mudei muito fisicamente, tanto quanto internamente, assim. Que eu dizia, gente, eu pareço aquele bobo, assim, que sai distribuindo flor. A vida é linda, tudo é maravilhoso. Mas eu tinha descoberto aquilo dentro de mim, de verdade. Não era uma história que eu estava contando. Nenhuma palavra que eu falar aqui será suficiente para captar a minha mudança. De olhar na cara das minhas filhas e dizer que a vida é massa. Que tudo tem um porquê. Só a gente que não parou para ver. Foi isso que eu descobri. E essa minha amiga querida, Tânia, que foi um portal na minha vida, fez uma cerimônia para mim, no espaço do marido dela, no Aviva, que é um espaço lindo, um centro de cura. E disse, Dani, eu te conheço como Dani de Maria, mas as pessoas te conhecem como Dani de Murilo. E hoje eu queria que o mundo te conhecesse como Dani de Maria. E ela fez uma cerimônia linda para mim. E ali eu tinha certeza que era o meu renascimento.
A pandemia acaba, a gente precisa voltar porque a escola abre, as minhas filhas voltaram para a escola que a Tina estudava. E a gente precisava dizer para os nossos amigos o que tinha acontecido nesses 9 meses, que tinha mudado tanto a gente. E a gente começou a convidar nossos amigos para a nossa casa, todo domingo à noite, para servir cacau, montar um altar lindo, convidar o divino para estar junto com a gente e conversar sobre o que a gente tinha descoberto. Com a câmera ligada, dessa vez eu aceitei. E aquilo foi crescendo. Quando a gente viu, era amigo de amigo, e as pessoas na internet queriam saber como é que podiam visitar, até que a gente decide abrir e convidar as pessoas. Nisso eu criei uma marca de roupa, porque quando eu renasci, eu percebi que as minhas roupas não condiziam aquilo que eu queria mostrar. Então eu criei uma marca de roupa para mulheres. Eu conduzia a cerimônia de cacau, a gente alugou um espaço por 9 meses. Todo domingo a gente recebia em média 200 pessoas. No meu aniversário do ano passado, eu decidi passar sozinha na montanha, 4 dias, sem comer, sem beber, sem falar, sozinha no deserto. Foi muito bonito, muito profundo, coroou o meu renascimento. Eu levei 15 mulheres para o Peru para passar um tratamento de 15 dias com a ayahuasca, como que um presente de volta àquilo que eu tinha recebido. Eu queria que outras pessoas recebessem, dessa vez com um mestre muito sagrado, do povo Shipibo. A gente começou a fazer rodas de Day Flow, que eram eventos que a gente recebia pessoas e ia em cidades. Eu criei um ritual, junto com uma amiga minha, de dança e cacau, de olhos vendados. A gente fazia esse ritual para 200 pessoas, eram 200 pessoas de olhos vendados, que eu e a Isa comandava. Eu fiz um retiro para mulheres, eu comecei a subir no palco com o Murilo e fazer apresentações. A gente começou a trabalhar com liderança, a gente queria muito que a liderança conhecesse a autoconsciência. E tudo isso me traz aqui, hoje, para falar um pouquinho para vocês. Ano passado a gente fez 15 anos juntos. E nos nossos 15 anos juntos eu pedi ao meu amigo Danny Black, que faz o Ponto Cego com a gente. Eu contei para ele essa história e com um pouco mais de profundidade, mais de detalhes que a intimidade permite. E ele criou uma música a partir da nossa história que eu queria compartilhar com vocês agora. Se puder subir o som da música. Quantas vidas nós dois já vivemos nessa vida? Quantos nós conhecemos? Quantos nós já desatamos curando as feridas? Quanta luz vimos que somos? Quantas vezes eu pensei que nem sei onde iria, onde irei, e acabei no fundo do seu coração. Quantas vezes você se perdeu, onde vou, onde estou, quem sou eu, e me viu te abraçar numa canção, sendo a sua casa, você minha asa, uma imensa estrada, o nosso voo, tanta descoberta, era a trilha certa, sempre uma seta pro nosso amor. Quantos você eu vi morrer, quantos eu falecendo, quanto crescimento, quanta dor.
Quantos passos, quantos marcos, quantos nascimentos, quantos sentimentos, nosso amor. Quantas vezes eu pensei que nem sei onde iria, onde irei, e acabei no fundo do seu coração. Quantas vezes você se perdeu, onde vou, onde estou, quem sou eu, e me viu te abraçar numa canção, sendo a sua casa, você minha asa, uma imensa estrada, o nosso voo, tanta descoberta, era a trilha certa, sempre uma seta pro nosso amor crescer cada vez maior, cada vez mais claro. Esse encontro raro já estava escrito, tudo detalhado, sendo esculpido, sendo entalhado bem ao pé do ouvido pela voz de Deus. Ai meu Deus, eu agradeço tudo que esse amor me dá, tudo que esse amor nos deu. Uma trilha, duas filhas, infinitos eus. Uma trilha, duas filhas, infinitos eus. A relação íntima é uma tecnologia muito avançada. É muito avançada essa tecnologia. É muito avançada porque ela não deixa escapar nada. Porque é no dia a dia, no micro, every fucking day. Não dá. Dá pra usar máscara com o sócio, com o chefe, com não sei quem. Mas todo dia, máscara para escovar os dentes, você esquece a máscara. Na hora de cortar a cebola, você esqueceu a máscara. Aí a verdade vem. A verdade vem. Então a relação íntima é uma tecnologia muito avançada para a gente descobrir o nosso verdadeiro eu, se libertar, iluminar, despertar, sei lá o quê. Expandir a consciência. E tem 4 coisas que a gente chama de tecnologias que eu queria... A gente fala das tecnologias sutis, né? Todo humano tem. E a gente escolheu, no nosso trabalho, Ponto Cego, a gente aborda 14. A gente escolheu 4 para falar aqui rapidamente, para deixar uma coisa um pouco mais tangível. Que primeiro é a autoobservação. Para a relação íntima está em constante evolução, ambos têm que estar comprometidos em estar constantemente ativando o que a gente chama de autoobservação. A autoobservação começa na premissa de que tu não é os teus pensamentos. A prova que tu não é que tu consegue observar um pensamento vindo, né? Tá aqui, vem o pensamento, ligar para manhã. Tu viu ele vindo. Se tu viu ele vindo, tu não é ele, tu é quem observa. Ué, tu é o observador, tu está observando, tu não pode ser um objeto, tu tem que ser um observador. E essa simples distância, esse espaço
que você se habitua a abrir entre tu e os pensamentos e sentimentos é a autoobservação, que é essencial para que tu não fique levando caldo dos teus pensamentos. Então, isso foi uma coisa que a gente descobriu junto, a importância dos dois estarem sempre ativando esse modo, eu chamo de sentar no assento da consciência. Aprendi com Michael Singer, que é você dar um zoom out e se ver num lugar, numa instância em que você consegue ver pensamentos e sentimentos passando, e aí você não se hiper-identifica com eles e consegue investigá-los, consegue dizer, Dani, veio aqui um pensamento interessante, ó. Veio aqui um pensamento, olha, e a gente abre as investigações juntas, como se fosse dois detetives que dividem dentro do quartel, da polícia, dividem a mesa, cada um com sua investigação, mas vez por outra, vem cá, vem o meu mural, abriu a investigação, vem o pensamento de vingança, porque a pessoa não abriu a porta do elevador para mim, eu fiquei meio puto, aí veio, eu senti uma vingança vindo, olha, vamos investigar junto. A autoobservação é a capacidade de se ter como objeto de estudo, ser tua pesquisa, assim como o pesquisador. Não tem nada mais belo para si e para todos que rodeiam a nossa vida íntima do que a gente ser nosso objeto de estudo. Perceber o que nos gatilha, o que nos tira o centro, o que nos traz paz, conforto, o que nos nutre e o que nos drena. Tudo isso só é possível se eu me tenho como objeto de estudo. Se eu estou observadora do que fala minha mente interminável e de como isso reflete nas minhas emoções. E aí, outra tecnologia, emoções, que é algo extremamente popular, né? Tá ficando, né? Inteligência emocional, tem curso tudo que é lugar, mas a gente, no dia a dia, utiliza esse assunto de uma maneira bem específica. Sim. Como eu falei, eu tive muitos problemas com minhas emoções. Eu era soterrada por elas. Eu me identificava com elas. Mas eu aprendi que as emoções não são boas nem ruins. Elas são apenas uma fonte de informação. E quando eu consigo olhar para elas de um olhar distante e desidentificado, e eu capto a informação daquilo que é importante para mim, eu consigo integrar ela e ela pode ir. Então eu percebo que eu me torno mestra de mim quando eu observo os meus pensamentos, assim como quando eu observo e percebo as informações que meu medo me traz agora. Eu tenho medo de estar aqui, eu ainda tenho medo. Mas ele não me paralisa mais, porque eu não me identifiquei com ele. Ele não é mais dono de mim. Ele apenas traz a informação de que, Daniela, você está vulnerável. E eu digo, sim, medo. Eu aprendi a dançar na minha vulnerabilidade. Gratidão por isso. Então, as emoções fazem sempre um convite para a gente ver o que é importante para a gente. E se a gente fica com isso e se identifica, desidentifica daquilo que ela traz, a gente consegue fluir de uma maneira muito bonita com a vida. E aí isso virou um vocabulário, né? Baseado no treinamento que a gente fez, Expand the Box, que ele propõe você simplificar em raiva, medo, tristeza e alegria. E isso vira um vocabulário entre a gente, de, através da autoobservação, perceber a raiva chegando, mas não perceber a ela quando ela está em 80% e já vai estourar. Mas muitas vezes, até na nossa comunicação, a gente fala, amor, estou sentindo uma raiva, está 30%, mas estou sentindo. Estou sentindo uma tristeza, porque a gente parece que só comunica, a gente criou uma dormência, uma anestesia que vem do não pode chorar, que coisa de raiva, que negócio feio, que a gente só comunica quando já está em 80, já está levantando a voz e dando tapa na mesa, no caso da raiva. Então a gente combinou no nosso íntimo de comunicar pequeno, que para isso tem que perceber pequeno, aí é a autoobservação que percebe. Outra tecnologia, muito simples, escuta.
cheio de curso de oratória, mas não tem curso de escutatória, né? Escutatória, todo mundo faz curso. Só oratória, bombando. Um monte de gente falando, ninguém escuta. A gente se acostumou a fazer um tipo de escuta na vida, a gente chama de escuta neurótica, que é quando você escuta alguém e você está fingindo estar escutando. Porque na verdade você está julgando o que o outro está falando, esperando a brecha para entrar. Se respirar, eu entro. Se parar de falar, eu falo. Cadê? Vai parar de falar? Não, é porra, tá falando pra caralho. Fala, para de falar. Não, próxima respirada eu entro. Se vacilar, eu entro. Eu entrei. Você não está escutando. Você está esperando a sua brecha para falar e você está criando o texto da resposta. Ou está falando, que babaquice está falando, nada a ver, porque está falando isso, não sei o quê. Isso não é escuta. Isso é uma escuta neurótica. Você está falando para dentro e se escutando, não escutando o outro. Então a gente também prega entre a gente, principalmente na hora das conversas de temas mais desafiadores, um ancoramento. Prembaba começou aqui. Vamos preparar um campo? Vamos preparar o campo. Ninguém faz conversa difícil cortando cebola, escovando os dentes. Não. Convoca a reunião, manda o invite. Noite, criança dormiu, senta, cria um ambiente, meditação, música, iluminação, prepara o campo, ativa, escuta. Ok, pode falar. Agora vamos. Na escuta neurótica, o marcador é que tu se ouve. Então tu não está ouvindo o outro, tu está se ouvindo. Tu está ouvindo o teu julgamento, a história que tu tens sobre a história que o outro está contando. No escuta adulta, amorosa, presente, eu abro espaço dentro de mim para ouvir aquela pessoa. Aquela pessoa está contida em mim enquanto fala. E isso não significa dizer que eu concordo com ela. Significa dizer apenas que eu entrego o meu espaço, a minha presença, para a fala daquela outra pessoa. Eu acho que Deus fala comigo também através do outro. Então, quando o outro está na minha frente, é como se Deus estivesse na minha frente. E eu abro espaço para Deus me habitar. Então, eu não me escuto quando eu escuto o outro. E assim, é uma escuta amorosa, não neurótica. E por último, a tecnologia do verbo. É o verbo que cria tudo. Tudo é o tal do verbo que cria. No princípio era o verbo. O verbo constrói e destrói. Então, a gente, na nossa relação íntima, tem esse acordo da qualidade de presença no verbo. Porque um verbo troncho, que veio da distração, que veio de não estar presente, pode custar 1 ano de treta, 1 ano de confusão. Um verbo que saiu distraído, perdeu a presença. Falar é um negócio tão sério que devia ser tipo celular, que antes de falar tem que desbloquear, tem que fazer um código. Devia ter um código aqui, ó. Antes de falar tem que fazer assim, pra tu ver se vai falar mesmo. Senão cala a boca, porra. Pra tu ter mais tempo pra desistir. Ter mais tempo pra desistir. Porque o verbo cria tudo. Eu acredito que 2 coisas podem sair da minha boca quando eu falo: veneno ou remédio, bênção ou dor. Eu escolho abençoar a vida daqueles que eu amo. Por isso que toda vez escolho um verbo amoroso. Então, numa relação a 2, muitas vezes por falta de presença, a gente não se percebe trazendo veneno na nossa comunicação. Uma vez tu falou pra mim assim, mais ou menos assim: se no final do dia, tudo que tu falou, tudo que saiu da tua boca, aquele comentário, tu manda um café com a pessoa que você começa só pra puxar conversa, mete uma fofoca, só pra preencher o espaço vazio, que tu talvez não tá acostumado com o silêncio. Aí pra preencher o vazio e criar uma conexão, vai falar mal de alguém, fofocar. Somasse cada conversinha dessa ao longo do dia, tudo isso que tu falou virasse uma comida e tu comesse. Isso ia te nutrir 100%? Ou ia te intoxicar? Então, atenção no verbo. Senhoras e senhores,
a gente faz junto um trabalho que eu queria deixar registrado para fechar aqui, chamado Ponto Cego, uma imersão de líderes. É a 4ª edição, agora em fevereiro. Várias pessoas aqui que fizeram Ponto Cego. Cris, já vi Lindolfo ali, já vi Elza ali na frente. Camila. Sei que Camila tá aí. Quem mais? Rafa. O Rafa. Enfim, e vai ter agora em fevereiro a próxima, tá aberto a aplicações. A Dani vai fazer agora, final do mês, tem mais uma vaga. Um retiro de silêncio. Tu paga pra ficar calado. Genial. Ela é genial mesmo, a bicha é foda. Olha o business que ela criou. Mas paga pra ficar calado. Ju vai. Não fica calado 100% do tempo, não. Tem um minutinho que tu fala. Mas a proposta é ficar tu e tu, pra ver se tu se aguenta. Porque se tu não se aguenta, ninguém merece te aguentar. Então, esse é o desafio. E a gente faz também juntos, quer falar? Uma newsletter, toda sexta-feira. A gente faz com muito carinho e manda. Então, QR Code ou nosso Instagram também tem lá. Nossa proposta aqui era, pela primeira vez, compartilhar os bastidores de uma relação íntima que sempre ancorou espaço para os infinitos eus do outro poderem se manifestar. Grato. Gratidão. É nóis.